Tem uma mensagem de Deus para a sua vida. É com alegria que quero compartilhar contigo nesse domingo de Páscoa a alegria do cristianismo, a alegria de todo cristão na face da terra em relação à ressurreição do nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 56, versículo 55 já diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Havia um reinado, um governo de morte até esse dia, até o dia em que Jesus Cristo ressuscita. Jesus Cristo vence a morte. Até Cristo, aliás, até a morte de Jesus Cristo. Então a morte era o fim. Você sabia? A Bíblia não fala antes da ressurreição, mas a morte governava, reinava sobre as nações, até que Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para nos trazer a boa nova, o Evangelho, a mensagem de esperança e de fé. Ele vem e há 2000 anos atrás, aproximadamente, ele é condenado nesse mundo, né? Ele é condenado injustamente e ele é moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. As transgressões da humanidade, o meu e o seu pecado, foram pagos lá na cruz por Jesus Cristo. Nessa obra que confundiu os sábios da época, que confundiu o mundo espiritual, né? Deixou eles apavorados. Eles pensaram, vencemos. Quando eles pensaram, vencemos o Filho de Deus, crucificado está. Crucificaram, né? Colocaram num sepulcro, colocaram uma pedra para fechar o sepulcro. Só que no outro dia, bem cedo, as pessoas foram até aquele local e o anjo falou: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Só faltou dizer aquele que vive e reina eternamente. Jesus Cristo havia ressuscitado. Isso implica, meu irmão, minha irmã, na vitória da vida sobre a morte. Até aquele momento, na história da humanidade, então a morte reinava. Desde Adão, reinou a morte. O salário do pecado é a morte. Todo final de tempo, final de vida, se recebia o salário pelo pecado, a morte. E a morte era o fim. Mas Jesus Cristo vem e nos mostra essa nova expectativa, essa nova forma de ver as coisas, né? Muda o calendário, muda também essa questão da morte. E hoje, você como cristão, o que você pensa em relação à morte? A mensagem de Páscoa não é a mensagem somente de um renovo, de uma alegria, um tempo de perdoar, de renovar a alegria, a esperança. Não, é uma mensagem muito importante aos cristãos da terra. Jesus veio para nos desarraigar desse mundo, né, para mostrar que aqui nós devemos viver em paz, fazendo bem, amando o próximo, fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, para tornar a vida dos nossos semelhantes melhor, para considerarmos cada um superior a nós mesmos. Ele disse: aquele que é importante que sirva. Esse foi o exemplo de Jesus Cristo: servir, lavar os pés, né? Você tem servido? Você te considera importante? Então você deve servir mais. O mais importante é aquele que serve mais, aquele que ajuda mais os necessitados. É um bom tempo para isso, né? Fazer o bem. Jesus resumiu os mandamentos todos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Esse novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É isso no nosso plano terreno, mas a ressurreição em si, no dia da Páscoa, no dia em que o povo judeu celebrava, né, a saída do Egito, a saída da escravidão, onde foram mortos os cordeiros, passado sangue nas portas das casas, libertando esse povo. Então, né, naquelas casas onde houvesse o sangue do cordeiro, não entraria o anjo da morte, né? Não aconteceria a morte dos primogênitos naquela casa, que era uma das pragas da época, a 10ª praga. E então o povo foi liberto através disso. O faraó libertou o povo do Egito, o povo foi para rumo à terra prometida, né? Recebendo ali os milagres de Deus no deserto. Então Jesus aqui, 1500 anos depois disso, ele é condenado na sexta-feira, né? Ele tem toda aquela questão de sofrimento, de tortura, a gente coloca sobre ele uma coroa de espinho, mas no domingo
que os judeus celebravam a Páscoa, Jesus Cristo ressuscita, vencendo a morte. A morte precisava ser vencida. Graças te dou, ó Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. E ele tornou seus discípulos testemunhas da ressurreição. E eles saíram pregando que o Cristo, Filho de Deus crucificado, ele então estava ressuscitado. E o apóstolo Paulo diz ali no capítulo 15 que ele é o primeiro de todos que ressuscitaria, que todos nós então em Cristo ressuscitaremos. Aliás, aqueles que estão em Cristo, ainda que morram, viverão eternamente, não passarão, não verão a morte, é a promessa de Deus, que está ali em João. Jesus Cristo disse, ele veio para nos desarraigar desse mundo, nos mostrar o caminho da eternidade, o caminho dos céus. Aqui seremos felizes se fizermos o bem, quando estamos insatisfeitos é porque não fizemos todo o bem que Deus nos deu para fazer. Nós somos um vaso que transborda. As bênçãos de Deus tem nos dado, nós temos que deixar transbordar. Se não transbordar, vai vazar, porque vai estar quebrado. Então, seja um vaso transbordante das bênçãos de Deus. Nessa Páscoa, nós devemos refletir. Eu quero chamar a atenção dos meus irmãos para olharmos mais para a eternidade, para não temermos a morte. Não devemos temer a morte. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer o mal. Porque Jesus Cristo é a primícia dos que morreram. O apóstolo Paulo fala, capítulo 15, versículo 51 de 1 Coríntios, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vai soar a trombeta, quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, os mortos ressuscitarão. De alguma forma vai unir novamente a alma, o espírito que estará com Deus vai unir novamente ao corpo, só que esse corpo agora é transformado, igual o corpo de Jesus que atravessava paredes e se encontrava com os discípulos que estavam ali fechados dentro das casas. Então teremos um corpo assim e subiremos aos céus. E aí Apocalipse capítulo 21, então nós seremos o povo de Deus, Deus será o nosso Deus e habitaremos com Ele. Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Somos eternos, todos são finitos, todo ser humano aqui na terra, todos os grandes ídolos da humanidade, os heróis da humanidade, os filósofos gregos, por mais sábios e inteligentes, Platão, Sócrates, Aristóteles, os grandes generais, os presidenciáveis, os homens importantes da terra, Maomé, todos têm seus túmulos. O nosso Cristo está vazio o seu sepulcro, ele ressuscitou, e ele não foi um espírito só, ele ressuscitou um corpo e espírito, um homem, Jesus Cristo homem, ele com o corpo transfigurado, apareceu aos seus discípulos. Ele subiu aos céus, quando ficaram desanimados, ele disse, não fiquem entristecidos, na casa do Pai tem muitas moradas, eu vou para lá, vou preparar lugar para vocês, e quando vocês forem, quando nós aqui formos, quem vai nos receber? Ele disse, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Nosso Senhor Jesus, ele morreu a nossa morte, a nossa condenação, estávamos condenados à eternidade do inferno, e nos preparou o caminho, o caminho do sangue puro dele, para estarmos nos céus, na glória com Deus. Esse é a principal mensagem da Páscoa, a vitória da vida sobre a morte, que nós somos eternos. Se temos a esperança, o apóstolo Paulo disse, apenas nessa vida somos os mais infelizes dos homens. Viva com uma vida em abundância aqui, vencendo através da fé, mas saiba que nós somos mortais e limitados. As enfermidades vêm, aparecem, sobre maus e bons. Mas na vida do crente, na vida de todo cristão que celebra a Páscoa, essa certeza, ressuscitaremos assim como ele ressuscitou, e é o que comemoramos agora, a ressurreição do nosso Senhor. Que ressuscite na sua vida a esperança, a fé, ressuscite os sonhos de todo aquele que me escuta nessa hora. Tem uma Páscoa restauradora, renovadora, onde sai do sepulcro, as coisas boas que ali estavam, como Jesus saiu e ele esteve ceando com seus discípulos. Quando ele chega numa das casas, ele diz, eis vos dou a minha paz, que a paz de Cristo esteja com todos, e que tenhamos uma Páscoa abençoada, em nome de Jesus, amém.